Bom, galera, dando continuidade, pegando aquele exemplo que eu comentei sobre uso de protocolos dentro de um projeto, fiz um exemplinho aqui bem básico, mas que vai dar para exemplificar bem essa questão do uso de protocolos e as camadas em si. Fiz uma tela aqui, deixa eu rodar o projeto para vocês verem como é que está funcionando. Basicamente é uma tela de desconto, a gente vai aplicar desconto com base no valor de um MacBook Pro que custa R$ 12.000. A gente tem uma regrinha aqui na tela dizendo que a gente tem que informar um valor entre 1 e 30. Nosso teclado já é numérico, mas a gente pode colocar qualquer valor aqui, né? Então, a partir do momento que a gente tocar aqui, já está vindo uma validação para a gente, né? Informa um valor menor do que 31, ou seja, de 1 a 30. Se a gente colocar 0, ele também vai colocar maior que 0. Se colocar vazio, ele já fala que não é um número válido, né? Então, se eu colocar o 5%, por exemplo, ele já traz para a gente o percentual de desconto e o quanto que fica aqui, né? Então, a partir dos 5% de desconto, a gente vai pagar, em vez de 12 mil, 11.400. Legal. Tudo isso aqui está funcionando, depois vou deixar no Git para vocês darem uma olhada. O nosso ponto aqui, vou só dar uma passada pelas camadas que eu criei. Basicamente, eu criei uma pastinha aqui de Apply Discount, que nada mais é do que uma view, que eu usei o VIP para fazer a comunicação, né? E aí a gente já começa a dar uma olhada aqui, pensando no VIP, que a nossa view controller chama a Interactor. A nossa Interactor processa a informação, e quando ela termina de processar a informação, ela chama a Presenter para de fato apresentar a informação, que por sua vez trata a informação para ser apresentada e chama a ViewController para mostrar essa informação que já foi tratada. Legal. A gente tem 3 camadas aqui, né? Na verdade aqui eu até quebrei uma a mais, porque a nossa construção de tela eu coloquei numa view, mas vamos focar agora basicamente na nossa Presenter e na nossa Interactor, que vai ser para a gente exemplificar a questão dos protocolos em si. Como eu disse, isso aqui vai ficar depois no Git, vocês podem dar uma olhada no exemplo geral. O que acontece? O nosso protocolo de entrada aqui, o nosso protocolo do nosso Interactor, ele tem 2 métodos, que é o didLoad e o Apply Discount. O que vai acontecer? Quando a nossa tela carregar, eu vou chamar esse didLoad. Por quê? Eu quero que, assim que eu fizer o didLoad, numa aplicação onde eu chamasse uma API, por exemplo, eu faria a chamada dessa API e quando ela terminasse, eu ia chamar a Presenter para apresentar os dados. No nosso caso aqui, eu moquei os dados, coloquei o valor mínimo e máximo aqui já fixo na nossa Interactor e também coloquei o nome do nosso produto e o valor dele fixo na Interactor. Então, quando a minha View Controller terminar de carregar e chamar a minha Interactor vai chamar a Presenter e vai passar para a Presenter os valores que a gente tem que fazer a apresentação. A Presenter, por sua vez, recebe esses dados aqui no Show Product Info, trata os dados e chama a View Controller. Percebam que a gente tem 2 pontos aqui, né? A nossa Interactor, dada a ação que eu tomo na minha Interactor, eu tenho chamadas para a Presenter. É um padrão. Se eu chamar o didLoad, no final das contas, ele vai chamar a Presenter. Se eu chamar o Apply Discount, no final das contas, ele chama a Presenter. A mesma coisa acontece na nossa Presenter. Quando eu chamo o Show Product Info, ele chama a View Controller. Quando eu chamo o Show Discount, ele chama a View Controller. Quando eu chamo o Show Error, ele chama a View Controller. Legal, a gente tem um padrão aqui, né? Então, todos os nossos pontos aqui, dos nossos métodos, eles vão ser validados chamadas para uma camada posterior. Então, a gente pode trabalhar com um formato de teste que é um espião. A gente pode validar se, dado um cenário que a gente preparar, por exemplo, mandei um cenário que vai mostrar erro. Eu quero validar se o método de erro foi de fato chamado. Num teste espião, não importa muito a questão dos valores. A gente pode até aprofundar um pouco nisso, mas o espião basicamente é ver se o comportamento de fato ocorreu. Ou seja, eu preparei um cenário de erro, o método de erro foi chamado. E aí o ponto principal é o seguinte. Quando a gente fala em teste unitário, quando eu vou testar a nossa Interactor, por exemplo, eu quero criar cenários de teste que testem as linhas da Interactor.
única e exclusivamente da Iteractor. Por quê? Eu estou testando só ela. Eu não quero saber se a Presenter, eu não quero cobrir linhas de teste da Presenter num teste unitário, como o nome já diz, da Iteractor. E a gente vai conseguir fazer isso nesses nossos testes por conta dos nossos protocolos. Por quê? Quando a gente for iniciar o nosso SUT, o nosso teste, né, o System Under Test lá nos nossos cenários, o nosso Iteractor que a gente vai instanciar, ele não vai ter um presenter com a definição concreta da classe. A gente vai ter, de fato, um protocolo, e aí esse protocolo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um método, uma classe SPY, justamente para a gente validar os comportamentos, validar se as chamadas foram executadas de acordo com o esperado. Vamos partir para o código para a coisa ficar um pouco mais clara, tá? O que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer um toque meu. Como eu tenho uma pasta aqui com esses itens, eu vou criar uma pasta aqui também até para me encontrar melhor depois, tá? Então, vou criar um novo grupo, apply discount. Eu vou criar uma classe de teste para presenter e uma classe de teste para Iteractor, para o nosso vídeo também não ficar muito grande, tá? A mesma lógica se aplicaria para View e para View Controller. Vou trabalhar nesses porque vai dar um pouco menos de trabalho, porque não vou ter que tocar em itens da tela, a gente pode ver isso mais para frente. Inclusive, coisas assim a gente até faz lá no nosso curso do Comitando. Vou até deixar para vocês o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. E aí, se quiserem também qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, tá? Então vamos lá, vou criar aqui a pasta já foi criada, vou criar só o nosso Applied Scout Interactor Tests. New File, Unit Test Case, beleza. Vai ser aqui. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer o @testable import sample, para a gente conseguir acessar aquelas classes do nosso projeto. E aí a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer vamos definir quem que é o nosso System Under Test. Vai ser o nosso Iteractor. Caio, por que você está usando esse tape alias? Basicamente para não ficar toda hora colocando esse nome enorme do nosso Iteractor. E aí eu vou criar aqui também uma função privada, que eu não quero que ninguém veja, make SUT. Ele vai retornar o quê? O nosso SUT. Quem é o nosso SUT? Então a gente vai criar um let Iteractor igual a SUT e o return dele. O nosso teste, lembrando, o nosso teste ele visa fazer o quê? Tomar ações na nossa Iteractor e validar se os devidos métodos foram chamados na presenter. Logo, o nosso Iteractor.presenter precisa ser referenciado. Aqui entra a nossa jogada com o SPY. A gente poderia fazer isso aqui. Apply discount presenter. Qual que seria o problema disso? A gente estaria de fato chamando o método da nossa presenter. E não é o que a gente quer. A gente não quer acessar a classe concreta do presenter. A gente quer acessar uma outra classe que só traga para a gente um estado. Como que a gente pode fazer isso? A nossa presenter, ela implementa o protocolo. Inclusive, na nossa Iteractor, o nosso atributo presenter, ele é um protocolo opcional aqui. Então, eu não preciso necessariamente usar presenter, a referência concreta ali da classe. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar uma classe aqui, SPY. Caio, por que SPY? SPY é um termo que a gente usa para testes que vão espionar, vão espiar o estado da classe que está sendo referenciada, né, para quem a gente está delegando uma ação. E aqui eu vou dizer que ele implementa o protocolo. Show. Ele vai reclamar aqui dos métodos que não foram implementados, os atributos, a gente implementa.
E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai apresentar esses dados que estão sendo chamados aqui. A gente quer basicamente validar se esses métodos foram chamados. Então o que eu gosto de fazer geralmente é criar uma estrutura, criar um enum aqui. Dentro dessa classe, vou chamar métodos. E aí eu vou ter nos meus cases os nomes dos meus métodos. Eu poderia até usar um enum valorado aqui, com esses valores aqui, por exemplo, string, double, mas aí vai fugir um pouco do nosso objetivo, que é apenas espiar, tá? Então, para agora, eu vou fazer só a questão do chamou ou não chamou. E aqui dentro também eu vou ter uma variável pública, métodos chamados, que vai ser um array de métodos. Beleza. Quando eu chamar esse método, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou chamar o meu call de métodos, fazer o append desse método aqui. A mesma coisa para os outros dois. Obviamente, só trocando os nomes dos nossos métodos. Legal, criamos o nosso spy. Agora, a gente pode fazer isso daqui. Então, o nosso presenter da nossa interactor, ele passa a ter uma implementação do protocolo, só que é uma classe que não necessariamente é a nossa implementação concreta do presenter. A partir de agora, a gente pode passar a olhar para esses métodos aqui, que foram chamados, né, dentro desse call de métodos, e aí a gente consegue fazer o assert dos métodos que foram ou não chamados de acordo com a nossa necessidade. Esse caso aqui daria para a gente trabalhar normalmente desse jeito, mas eu também gosto de fazer o seguinte. Posso criar aqui um private let presenter spy. É esse cara, e aqui dentro a gente só seta o presenter spy. Por quê? Em algumas abordagens, esse presenter da Interactor, ele não é público, às vezes ele fica privado aqui, tá? Então depende muito da estrutura que vocês trabalham na empresa. Então eu prefiro que na hora que eu instancio, né, na hora que eu configuro o meu SUT, eu uso uma instância do presenter que já está no nosso teste. Legal, o que a gente fez até agora foi só preparar o terreno para começar a testar. Então o ponto é, a gente vai testar a nossa Interactor. Então o que teria na nossa Interactor? Teria o método didLoad e o método applyDiscount, que nada mais são do que esses métodos que a nossa View Controller tem acesso. Então a gente vai testar o que é público na nossa Interactor, inclusive o que é público no nosso protocolo da Interactor. O nosso objetivo é cobrir todas as linhas da nossa Interactor, tá? Então vamos tentar. Primeiro ponto, vamos testar esse didLoad. Quando a gente olha para o método didLoad, basicamente o que ele faz? Quando eu chamo ele, eu tenho que ver se o showProductInfo da presenter foi apresentado. Legal, vamos lá. Deixa eu só pegar o nome do teste que a gente tinha pensado aqui. Legal, vai ser esse daqui. Então, antes de eu começar a digitar esses testes todos, vamos tentar mapear todos os cenários. Acho que fica melhor da gente enxergar o nosso todo aqui, né? Então, o nosso primeiro teste vai ser, quando eu chamar o didLoad, eu tenho que chamar o showProductInfo. Um próximo teste seria do applyDiscount. Só que o applyDiscount ele tem uma série de cenários que ele testa. Se o valor é nulo, se o valor não é um número, se o valor é menor do que o mínimo, se o valor é maior do que o máximo, e se está com o valor certo. Então a gente teria 1, 2, 3, 4 cenários de teste para serem feitos. Que seria mais ou menos isso aqui. Então, quando eu chamo applyDiscount com um número inválido, ele tem que mostrar erro. Uma outra possibilidade seria, quando a gente chama applyDiscount com um número menor do que o que a gente espera, menor do que o que estava configurado, né, como mínimo, ele também tem que apresentar um erro. Quando ele chama com um valor maior do que o máximo, também temos que apresentar um erro. E quando ele chama com valor válido, tem que apresentar o desconto.
Se a gente rodar os nossos testes agora, porque daria para rodar, basicamente a gente não está fazendo assert de nada e está indo tranquilo. Vou rodar aqui. Antes de rodar os testes, só um detalhe. Vamos ver aqui no nosso projeto. Nos testes aqui, eu vou colocar como o coverage apenas do nosso sample protocols, que é o projeto. Falta também eu remover esse cara aqui, porque eu não quero mais ele. E ele também estava aqui, eu não tenho mais o GUI, então, só para não quebrar o nosso teste. Então vou parar aqui. Boa. Vamos rodar todos os testes aqui só para validar que, beleza, está passando. Obviamente vai passar porque a gente não criou os cenários, a execução deles, né? Mas vamos um por um agora. Quando a gente chamar o didload, a gente espera que o showProductInfo seja chamado. Como é que a gente vai fazer? Let sut igual a make sut.didload xct_assert equal presenterSpy.collegeMethods igual. A gente tem um array lá, né? Então o nosso array deveria ter só um item, que é o showProductInfo. A gente vai fazer algo muito parecido para todos os outros. Aqui a gente está falando, chama o applyDiscount com um valor inválido, tem que dar erro. Então não vou chamar o didload, vou chamar o applyDiscount com um valor inválido. Em branco não é um valor válido para número, ele tem que mostrar o showError. Legal. O próximo, applyDiscount com um número menor do que o mínimo. O mínimo é 1, então eu vou passar 0 aqui. Ele tem que dar o erro. O próximo, maior do que o máximo. O máximo era 30, a gente vai colocar 50. E um valor válido tem que dar o sucesso. O valor válido pode ser 25 e ele tem que show discount. Então aqui a gente cobriu todos os cenários que a gente tinha mapeado. Vou rodar. Os testes passaram. E aí, se a gente vier aqui no nosso Interactor, a gente vai perceber que todas as linhas estão cobertas. Como a gente consegue ver isso? Se a gente vier aqui no assistente, aqui, e aí você fala que é o Code Coverage. Então ele vai mostrar as linhas que estão cobertas para vocês. Então aqui teve 2 testes que passaram, aqui 4 testes passaram, aqui 1, aqui 3, e assim por diante. Vamos dar uma olhada na Presenter. Ela não deve estar praticamente... o show discount não foi chamado. Esse aqui está sendo chamado por conta do init lá do nossa aplicação, tá? Então é muito por conta disso. Mas os métodos que a gente já tinha chamado, o show discount não tem nenhuma chamada, o show error não tem nenhuma chamada. Então o nosso teste unitário da Interactor não passou pela Presenter de fato. A gente vai criar um outro teste para a Presenter agora. O ponto disso é, os nossos testes estão testando unitariamente cada uma das camadas. E esse é o objetivo. Vou fazer um outro teste da Presenter só para a gente fixar. E aí acho que a gente consegue matar o assunto. O que eu fiz? Eu segurei o Option e arrastei, ele criou uma cópia. Aí eu vou chamar ele de Presenter. Vou vir aqui, copiar o nome, trocar o nome aqui. Nosso SUT vai ser o Presenter. Aqui, a gente não vai mais fazer o Presenter Protocol, a gente vai ver o ViewController, porque o elemento que a gente vai chamar da nossa Presenter é uma ViewController. Então, o nosso Spy vai ser uma ViewController Spy. Aqui o nosso Spy vai ser esse. Aqui vai ser uma ViewController Spy. Eu vou arrancar esses métodos daqui porque a gente vai criar os nossos da Presenter. O SUT ele vai criar com uma ViewController. E a ViewController vai ser a nossa ViewController Spy. A nossa ViewController Spy tem os métodos que a gente ainda não viu quais são. Vou apagar aqui.
e vou apagar aqui, pedir para ele implementar para a gente. Beleza. Coloco aqui para baixo os métodos. O método é este, este e este. Option e seleciono as linhas. Consigo escrever na vertical. Beleza. Então aqui eu só preciso chamar o collegemethods.append .show product info. Aqui eu copio todos e colo só um. Show. Temos o nosso presenter testes aqui. Agora é só a gente começar a mapear os cenários. Vou fazer igual da outra vez. Quais são os cenários que o presenter vai fazer, né? Então vamos lá na nossa classe concreta e ver. Ele tem o show product info, que chama o show product info da view controller. Show discount, que chama o show error, ou o show discount, que chama o show discount, e o show error, que chama o show error da view controller. Basicamente ele vira um cotovelo entre a interactor e a presenter, mas vocês percebem que ele tem algumas lógicas de apresentação, que é justamente o que o presenter se propõe a fazer. Formatar os dados que chegam da interactor para serem enviados para a view. Então, basicamente, os mesmos métodos que tem na view controller tem aqui, mas ele trata esses dados antes de enviar para a view controller. Então, beleza, a gente tem, dado que chamou o product info, tem que chamar o product info da view. Chamou o show discount, tem que chamar o show discount da view. Chamou o show error, tem que chamar o show error da view. Um ponto de atenção aqui é que o nosso teste ele precisa passar por todos esses cases. Então a gente consegue fazer de uma forma também para validar isso. Vamos lá. Então, deixa eu pegar os nomes que a gente tem. Vou vir aqui. Seria esse cenário, que chamou o product info, tem que chamar o product info. Chamou o discount, tem que chamar o discount. E chamou o erro, tem que chamar o erro. Legal, temos os cenários. Vamos às chamadas de teste. Let SUT é igual a make SUT. Nosso SUT ponto. A gente está testando o show product info. Aqui, no nosso cenário de espiar se o dado foi ou não, pouco importa o valor que a gente está passando. A gente só quer validar se de fato o comportamento ocorreu como a gente esperava. Deixa aqui inteiro só. Aqui, se ele deixa. Legal. Chamou, vamos só ver o seguinte. xct_assert equal o view controller spy ponto collegemethods é igual show product info. Aqui eu vou chamar o show discount. Ele pede o nome do produto, o preço e o desconto. Só que aqui eu quero o show product. E aqui no de baixo, vou chamar o show error. Aqui ele pede um tipo de erro, então vou colocar um invalid number e um valid range. Vou colocar 0 e 0, porque, de novo, não estamos testando os valores, estamos testando se as chamadas ocorreram. Então, quero ver isso daqui. Vou rodar o nosso teste. Nosso teste passou. E aí, se a gente for na nossa presenter, deixa eu ver aqui. Vou só rodar de novo. Show. Agora ele acordou para a vida, trouxe para a gente. Só que aí vocês vão perceber o quê? Os dados aqui, os dados não, né? Esses dois métodos do nosso show error, os dois atributos do case, desculpa, não foram acessados. Então a gente pode fazer o seguinte. Então, quando a gente chama o show error com invalid number, tem que chamar esse cara. A mesma coisa para os outros dois. Então, eu vou fazer um teste aqui, poderíamos fazer outras validações, mas só para efeito didático no nosso caso,
eu vou chamar 3 vezes. Cada uma das vezes com uma possibilidade. O menor e o maior. E aí o que tem que acontecer com o nosso teste? Se eu chamar ele 3 vezes, ele tem que falhar agora. Por quê? Porque ele tem 3 vezes o item e a gente achava que só ia ter uma vez. Então tá certo. Se eu chamei 3 vezes o show error, eu tenho que ter 3 vezes o show error aqui. Então eu passo aqui. E agora, de fato, tá coberto. Esses itens aqui que estão meio vermelho com umas listrinhas é porque tem partes do código que não foram acessadas. Por exemplo, ele não conseguiu para testar, nosso teste não cobriu essa opção de não conseguir fazer o format. Como a gente está trabalhando com 2 valores doubles e eles vão ser numbers, eu vou fazer o seguinte. Para a questão de cobertura de testes, eu vou dar o force unwrap. Aqui a gente tem certeza que esse número não vai falhar. A mesma coisa aqui. Vou rodar os testes de novo. Foi. E agora na nossa classe de presenter, ela está toda testada. Coberta 100%. Bom, galera, é isso. Acho que com esses 2 exemplos, tanto da presenter quanto da Interacto, a gente consegue cobrir bem essa questão do uso de protocolos. Então fica mais claro agora a questão da utilização dos protocolos na hora de referenciar os itens de camadas. Então eu não digo a nossa referência concreta, mas sim alguém que implemente aquele protocolo. E com isso a gente consegue trabalhar com a injeção de dependência. Como, por exemplo, no nosso teste da Presenter aqui, a gente não inseriu na nossa Interactor, inclusive aqui a gente está na Presenter, que só ficou o nome meio errado, né? Presenter. Na nossa Presenter a gente colocou uma ViewController que não era de fato uma ViewController, era só uma classe que implementava o protocolo que a ViewController também implementa. Então, com isso, a gente conseguiu injetar uma classe que não era de fato a implementação concreta. Espero que vocês tenham gostado, galera. Obrigado. Até o próximo papo. Valeu!